Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da terceira série e a gente está trabalhando sobre o assunto de concentrações. E a gente vai iniciar a aula de hoje vendo nossos objetivos. Vamos lá? Então, objetivo 1, a gente vai estar identificando os tipos de soluções com ênfase nas concentrações da densidade, concentração molar, título em massa, partes por milhão e bilhão, ok? E por fim, a gente vai aplicar os conhecimentos nas atividades. Então, a gente vai iniciar com a densidade. Então, a densidade, ela relaciona a massa da solução pelo volume, ok? Então, a gente pode estar utilizando tanto essa fórmula, como essa daqui quando a gente tiver dois solutos, beleza? Então, a gente vai aplicar agora. Aplicar essa fórmula nesse primeiro exemplo. Sabendo que 400 ml de uma solução foi preparada a partir da mistura de 2 gramas de um determinado sal com 200 gramas de água, determine o valor de sua densidade em gramas por litro. Então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é retirar os dados. Então, o volume, 400 ml. Massa do sal, 2 gramas. Massa da água, 200 gramas. Então, a gente vai substituir os dados na fórmula. Densidade é igual, M1 é igual a 2, M2 igual a 200, dividido pelo volume 400. E aí, depois a gente soma, a densidade é igual a 202 dividido para 400, então a densidade vai ser igual a 0,505 gramas por ml, ok? Concentração em mols por litros ou concentração em quantidade de matéria. É a próxima concentração que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O que é ela? Do que se trata? Essa concentração relaciona o número de mols do soluto, N. Então, o N representa o número de mols. O 1 está relacionado ao soluto. E o volume da solução, como está expresso aqui. Então, a concentração em mols por litro é representado pelo M. Então, concentração em mols por litros é igual a N1 dividido pelo volume. Mas, como o número de mols é o resultado da divisão entre a massa do soluto e a massa molar do soluto, a gente viu isso em aulas anteriores, a gente pode fazer essa substituição. Então, número de mols é igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar do soluto. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai substituir o número de mols pelo que ele representa, tá? Então, nós podemos substituir na fórmula. Então, nós temos aqui, concentração em mol por litro é igual número de mols dividido pelo volume. Fazendo a substituição aqui, ó, onde está de vermelho, do número de mols pelo que ele representa aqui na fórmula, nós temos a seguinte fórmula. Então, quando a gente for calcular concentração em mols por litro, a gente pode utilizar tanto essa primeira equação, se o problema já te der o número de mols. Se ele não der o número de mols, a gente tiver que calcular, a gente utiliza essa daqui. Concentração em mols por litro é igual massa do soluto dividido massa molar do soluto vezes o volume, ok? Vamos ver um exemplo? Então, o que a fórmula representa para a gente, essa equação? Nós temos a massa molar do soluto em gramas por mol, a massa do soluto em gramas, volume da solução sempre em litros, ok? Vamos ver um exemplo? Qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml e com 26,8 gramas do cloreto de cálcio? E aí ele deu aqui a fórmula molecular do soluto, ok? E também deu para a gente a massa atômica dos elementos químicos presentes nessa substância. Por quê? Ele deu para a gente volume, ele deu a massa em gramas do soluto, porém ele não deu a massa molar, ok? Então, primeiramente nós vamos obter a massa molar do soluto, a partir das massas atômicas dos seus elementos químicos. Então, o soluto é o cloreto de cálcio. Então, aqui no cloreto de cálcio a gente tem 1 cálcio e a massa atômica dele é 40, então é por isso que tem 40 vezes 1. O Cl, nós temos 2, ó, o índice 2 aqui, ó, e a massa atômica dele é 35,5. Então, 40 vezes 1 igual a 40.
35,5 vezes 2 igual a 71. Somando, a gente vai ter uma massa molar igual a 111 gramas por mol. Temos o volume, está em ml transformado, divide por 1000, a gente tem o volume em litros, e temos a massa desse soluto, ok? A partir dos dados, a gente vai substituir na fórmula. Então, a fórmula é igual a concentração em mols por litros é igual massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. O que é interessante a gente observar aqui? A gente tem 3 tipos de M, certo? Então, o M minúsculo representa a massa em gramas. O M maiúsculo com 1, massa molar do soluto. E o M maiúsculo sem nenhum índice é a concentração que a gente está calculando, tá bom? Substituindo os dados da massa, massa molar e do volume, a gente tem que 26,8 dividido para 27,75, a gente tem que a concentração em mols por litros dessa solução será 0,96 mols por litros, beleza? Exemplo 2. 20 gramas de hidróxido de sódio são dissolvidos em água. Sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol e que o volume da solução foi completada para 500 ml, calcule a concentração molar da solução. Então, retirando os dados, nós temos que a massa é igual a 20, volume igual a 500 ml, transformando para litros, divide por 1000, 0,5 litros, e a massa molar 40 gramas por mol. Nesse daqui, o exercício já deu para a gente a massa molar do soluto, a gente não precisou calcular. Então, vamos substituir na fórmula. Então, nós temos aqui que a massa é igual a 20 gramas, massa molar 40, volume 0,5 litros. E aí vai ficar 40 vezes 0,5 é igual a 20, fazendo a divisão, nós temos como concentração em quantidade de matéria igual a 1 mols por litros, ok? Nós temos a próxima concentração, que é título em massa. O que é o título em massa? Relaciona a massa do soluto com a massa da solução. Então, a massa da solução é a soma entre as massas do soluto e do solvente, M1 e M2. E aí nós temos aqui a fórmula. Então, nós podemos ter tanto essa primeira equação, você pode utilizar, como essa segunda, dependendo dos dados do problema e o que ele lhe pedir, ok? O valor do título nunca será maior do que 1, não possui nenhum tipo de unidade e ao multiplicarmos o resultado obtido por 100, teremos a porcentagem do soluto presente nessa solução, tá bom? Então, porcentagem a partir do título em massa, a gente vai só fazer a multiplicação, ok? Título vezes 100. E aí nós temos P, que é a porcentagem, e o T representa a concentração título em massa. E aí nós temos também a concentração partes por milhão, que é o ppm, ou partes por bilhão, que é o ppb, ok? A concentração por partes por milhão e bilhão segue a mesma ideia da concentração de soluções por porcentagem. No entanto, ao invés de determinar a quantidade de soluto presente em 100 unidades da solução, nós vamos ter que 1 ppm é a unidade de soluto presente em 10 elevado a 6 unidades da solução. E o ppb determina a quantidade presente em bilhões de partes. Então, nós vamos ter 1 ppb é igual a 1 unidade de soluto dividido por 10 a nona unidades da solução, ok? E agora a gente vai ver aqui qual é a aplicação dessas duas últimas concentrações, ppm e ppb. Elas representam soluções tão diluídas, ou seja, concentração muito pequenas. Qual a sua aplicação? O ppm e o ppb são dois tipos de concentrações, são unidades de concentração muito utilizadas em perícias criminais e ambientais, onde existem elementos químicos e substâncias químicas em quantidade muito pequenas
já apresentam risco para a saúde humana e de outras espécies, como toxinas, venenos e metais pesados. E a gente tem aqui o exemplo do chumbo, do mercúrio e do cádmio, ok? Vamos exercitar? A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm, partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente retira os dados. A concentração de chumbo na crosta terrestre é igual a 20 ppm, como está aqui no texto, ok? A massa da amostra da crosta terrestre é 100 gramas. Então, foram fornecidos 20 ppm da concentração de chumbo na crosta terrestre, ou seja, uma parte de chumbo a cada 1 milhão de partes da crosta terrestre. Então, esses são os dados que ele tem. O que a gente precisa realizar? A gente vai transformar essa massa de miligramas, referente ao 20 ppm, para gramas, dividido por 1000, o que resulta em 20 miligramas de chumbo em 100 gramas da crosta terrestre. Então, quando a gente faz essa transformação, a gente vai colocar esses dados para a gente fazer uma regrinha de 3. Então, 20 miligramas de chumbo equivale a 1000 gramas de crosta terrestre. Então, 100 gramas da crosta terrestre equivale a quantas miligramas de chumbo? E aí a gente faz o meio pelos extremos. Nós temos que 1000 vezes x vai ser igual a 20 vezes 100. Isolando o x, nós teremos a divisão de 2000 vezes 1000. E aí nós teremos que x é igual a 2 miligramas de chumbo, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Na aula de hoje a gente trabalhou as concentrações de soluções e vimos também a importância dessas concentrações e a aplicação de algumas delas. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!